2 Crônicas, capítulo 20, quem achou? Vamos a partir do verso 12, mas antes deixa eu contextualizar. O povo de Israel estava, irmãos, sendo atacado. Os inimigos se juntaram, os moabitas, os amonitas, todos os povos das regiões montanhosas ao redor de Israel se juntaram para tentar, fazer com que o povo fosse totalmente extinto. A ideia era acabar com a nação de Israel. E diz a Bíblia Sagrada então que o rei Josias, ele reúne todo o povo de frente à casa de Deus, de frente ao templo do Senhor, e ele clama a Deus dizendo: Senhor, está aqui, a tua palavra diz que quando esses momentos chegassem, nós chegássemos até o Senhor nos salvaria. E ele diz aqui a partir do verso 12: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque, olhe isso, eu queria que você, se você puder sublinhar aí na sua Bíblia, cada parte dela, vai ser muito importante. Ele diz: porque em nós não há força. Que mais? Perante esta grande multidão que vem contra nós. Que mais? E não sabemos o que faremos. E por fim ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz: não temos força. É uma multidão de inimigos. Nós, mesmo juntos, não somos capazes de lutar contra eles e vencê-los, E não sabemos o que fazer. Não sabemos qual atitude tomar. Mesmo assim, os inimigos sendo muitos, não tendo força suficiente, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, há momentos que nós nos sentimos sem força. Quem nunca, irmão? Quem nunca passou um momento desse, de olhar e dizer: não há ânimo, não há força. Eu queria, não é falta de querer, não é falta de vontade, mas não há força para reagir, não há ânimo para reagir. Mas entenda que isso não é algo que você somente passa. Meu irmão, a Bíblia diz que até grandes homens de Deus, como foi o caso de Elias, aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, lembrando que Elias, chegou um momento que ele estava exausto, ele achou que já tinha vencido, ele achou que estava tudo certo, mas de repente ele escuta uma ameaça vindo de Jezabel, e diz a Bíblia que ele vai para o deserto, caminho de um dia, irmãos, um dia inteiro entrando dentro do deserto, e lá chegando, ele pede a Deus a morte. Ele diz: já basta, ó Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Imagina isso, uma falta de ânimo em um homem de Deus tão grande, que ele diz: me leva, não aguento mais, chega. Está na Bíblia. Então existem momentos que é normal, nós nos sentimos sem forças, mas o que fazer nessas horas? Vamos ver aqui na palavra de Deus, amém? Pelo menos alguém respondeu. Há momentos que são muitos inimigos ao mesmo tempo. Lembrando, irmãos, que estou falando de guerra espiritual, porque nós, servos do Senhor, não devemos focar nossa luta contra a carne e o sangue. Tem que ser uma guerra espiritual, mas mesmo assim, há momentos que são muitos ao mesmo tempo. E o salmista disse no Salmo 25, verso 19: olha para os meus inimigos, ele clamando a Deus, pois o que? Se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Davi estava passando por isso, momento difícil, que parecia que tudo estava contra ele. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Hora que às vezes você não encontra um ombro amigo, você não encontra uma palavra de conforto, de consolo. Se isso nunca aconteceu, meu irmão, entenda, isso pode acontecer. Mesmo assim, nós temos que clamar a Deus.
ele pede socorro a Deus. Que mais? Há momentos que não sabemos o que fazer e nem como agir. De novo, quem nunca? De você olhar para um lado e para o outro e não saber para onde é que eu vou, Deus. O que eu faço? Qual atitude tomar? Qual é o melhor caminho a seguir? E a palavra diz em 1 Reis, capítulo 3, verso 7: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai Salomão falando. E ele diz: eu sou o quê? Apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Não sei fazer o que fazer. Mas ele vai buscar em quem? Em Deus. Me ensina, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso. Amém? Vamos à frente. Olhar para Ele, né? Olhar para o Senhor e confiar nele. O rei, ele disse: aqui, são muitos inimigos, a nossa força é pequena, não dá para a gente enfrentar, não vai dar, não tem como, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O salmista também disse no Salmo 121, salmo maravilhoso, todo crente conhece bem esse salmo, que diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos para os montes, eu estou olhando para cima, mas o meu socorro vem de mais alto ainda. Ele vem do Senhor, ele vem de Deus. O rei fez a coisa certa. Amém, irmãos? Diz aqui no verso 13, voltando para o texto principal, paramos no 12, agora versículo 13, 2 Crônicas 20, 13. Deixe marcado que nós vamos sempre voltar para ele. E todo Judá estava o quê? Em pé perante o Senhor, como também quem? As crianças, quem mais? As mulheres, quem mais? Seus filhos. É uma outra forma de dizer, irmão, estava todo mundo em pé diante de Deus. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem veio sobre ele? O Espírito do Senhor. Verso 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, né? Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, verso 16, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17, de novo atenção, e se você puder, marque cada um deles. Nesta batalha, Deus dizendo através do seu servo: não tereis que pelejar, postai-vos. O que significa isso? Estejam de prontidão, esteja no lugar de guerra, esteja vigilante, esteja atento. Mas olha que interessante o que diz depois: ficai parados, ficai parados, e vede o que? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. De novo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Quando o Senhor luta por nós, diz claramente, irmãos, nesse verso 17, o Senhor, usando ali o levita, o adorador, ele disse:
nesta batalha, vocês não têm que batalhar. Nessa aí, vocês não vão batalhar. Amém? A batalha de Deus. Existem momentos, queridos, que Deus vai guerrear por nós, que Ele vai mostrar a sua mão poderosa para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da vergonha, do opróbrio. Amém? Às vezes você olha e fala: pastor, mas não tem como, pastor. Está muito difícil. E isso às vezes, irmãos, é quando a nossa mente, ela quer trazer Deus para a dimensão do problema. Meu irmão, é difícil para mim, é difícil para você, mas para Deus não. Porque ainda que fosse impossível, seria impossível a nós e não a Ele. Amém? Você está entendendo isso? Ele diz mais: postai-vos, ficai parados. É seguir o plano. Ah, pastor, se não vão ter que trabalhar, se não vão ter que batalhar, se não vão ter que lugar, por que Deus manda ficar preparado? Por quê? O que você acha? Irmão, estou ouvindo até a respiração. Nem sempre Deus vai nos explicar. Existem respostas que só teremos na glória, irmãos, porque Ele é soberano. Ele já ia lutar, Ele já ia fazer um milagre. Ainda assim Ele disse: vocês vão ficar preparados, só que ficarão quietos. Quietos. Nem todo mundo que está quieto, irmãos, está à toa. Nem todo mundo que está parado está de fato parado. Às vezes é uma estratégia, às vezes é uma observância, às vezes é recobrando forças. Vai saber, cada caso, um caso. Mas o importante aqui é que Ele disse o que fazer, como fazer, quando fazer, mas não disse por quê. Amém? Vamos adiante? Em Provérbios 16, no verso 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando eu entrego a Deus aqui: Senhor, Tu és dono, é o Senhor que é dono, não eu, Senhor, os teus pensamentos serão estabelecidos, disse a palavra de Deus. Esperar e confiar na salvação do Senhor, diz aqui o texto claramente: vede a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Só que a salvação não tinha chegado ainda. Até agora é uma promessa, é uma profecia, é algo que aconteceria depois. Mas olha que coisa interessante: quando nós recebemos a promessa, já devemos caminhar nela, acreditando em quem falou, acreditando na palavra que o Senhor falou. Amém? Diga graças a Deus. Ele diz: não temais, nem vos assusteis. Eu digo que é a luta, a nossa luta contra a ansiedade da espera. Porque a ansiedade, ela provoca medo. A ansiedade provoca uma certa angústia. A pessoa não sabe se vai dar certo, ela não sabe quando vai dar certo, ela não sabe como será. Mas é aí que está, meu irmão. A Bíblia diz: não tenha medo, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique atribulado, não precisa, nem se assuste, confie em Deus. Eu sei que em muitos momentos o nosso coração dispara, nossas mãos tremem, uma certa angústia no peito, um frio na barriga. Conhece frio na barriga? Eu fui tentar explicar isso para uma pessoa surda, irmão, que coisa difícil explicar frio na barriga. Eles não conseguem entender isso, é esquisito demais para eles, né? Nós estamos falando de quê? De um sintoma de ansiedade. É aquela expectativa de que algo terrível está prestes a acontecer.
Mas não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso. Confie em Deus. Pastor, mas é o inimigo, pastor. Está lá, é muito, é grande. Nosso Deus é maior. Amém? O que mais? Segui a ordem do general de guerra. Ele disse: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se eles tivessem saído na mesma hora, hein? Se deixasse para sair 2 dias depois. Irmãos, às vezes o detalhe do tempo fará toda a diferença. Se Deus está dizendo é amanhã, então não é hoje, é amanhã. Você já prestou atenção como a Bíblia repete isso, irmãos? De não ficar vivendo o amanhã hoje, de não estar trazendo o problema que é lá 2 dias, 3 dias, já está angustiado hoje. Mas fazemos isso, já sofremos por antecipação. É amanhã. Com certeza devia ter algum mais avexado. Vamos lá hoje, Deus está conosco. Olha aí, ó, a palavra de Deus, vamos lá hoje. Não. Ele disse que nós vamos vencer, mas Ele não mandou ir hoje. Ele disse claramente: amanhã. Amanhã vocês vão. Hoje, não. Amanhã. Amém? E o Senhor será convosco. Diz em Isaías 42:13, você conhece esse verso? Ele diz: o Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Ei, meu irmão, às vezes Deus faz barulho. Pergunta aí, já fez na tua vida já? Eita! Eita! Me ajuda aí, pergunta pro teu irmão: tu tem medo de trovão? Não, daqueles que parece que é dentro da sua sala. Tem daqueles que estremecem a estrela todinha? Meu Deus do céu. Mas você não é daquele que cobre os espelhos, não, é? Hein? Cobre os espelhos? Não é? Corre para debaixo da cama? E adianta de que corre para debaixo da cama? Pois é. Houve um tempo, irmãos, que Deus desceu até o Monte Sinai para falar com Moisés. Diz a Bíblia que o monte tremia, raios e trovões de uma intensidade tal que o povo diz para Moisés: pelo amor de Deus, pede o Senhor para falar só com você, não quero ouvir não, porque é muito forte. Diz para o teu irmão: Deus faz barulho. Às vezes é uma voz mansa e suave, tem que você fazer silêncio para ouvir, mas às vezes Ele faz barulho. Amém? E diz aqui o texto: e fará o quê? Grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Guarde esse texto, irmão, guarde esse texto. Vamos aqui rapidinho sobre o barulho de Deus. Em 2 Reis, capítulo 7. É um outro texto. Eu queria só exemplificar com esse outro texto. Ele é grande, mas é importante. O povo de Israel estava cercado, irmãos. Samaria cercada, a cidade toda cercada, os inimigos. O profeta Eliseu estava lá dentro também cercado. A fome começou a apertar lá dentro. A comida foi acabando. Chegou a um ponto das pessoas venderem esterco, estrume de pombas. Para quem queria comer a cabeça de um burro, tinha que pagar muito caro. Uma fome tão grande que uma mulher chegou a dizer: olha, rei, me acode, me ajuda. Por quê? O rei perguntou. Porque essa mulher aqui, ó, que mora comigo, nós combinamos. Hoje nós vamos cozinhar meu filho e vamos comê-lo. Amanhã a gente cozinha o teu. Aí ela falou: beleza. Só que no outro dia ela não deixou não, escondeu o menino. O rei, quando ouviu isso, rasgou suas vestes. Ele falou: meu Deus, olha que ponto o povo chegou. Ao canibalismo. Cadê as mães? Imagina aí, irmã, que tipo de mãe é essa que cozinha o próprio filho para comer? E o rei ficou irado e disse: culpa de Eliseu. Vai lá, diz para ele que amanhã até essas horas a cabeça dele, olha,
O profeta disse: amanhã, a essas horas, eu morrer? Pelo contrário, farinha e cevada vai vender aí, menina, preço de banana. Ele não disse isso não, tá? Eu estou parafraseando. Vai ser baratinho aí. O capitão, que o rei confiava, disse: nem que Deus abrisse a janela no céu, não tinha condição de acontecer isso. O profeta disse: pois tu vai ver, mas não vai comer. Outro dia bem cedo, verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui? Nós aqui até morrermos. Pelo que aqui, rapaz? Lá de fora. Somente morreremos. Os caras disseram: que adianta ficar aqui na porta? Vamos, se a gente disser, vamos entrar, vamos ficar na porta não, vamos entrar, mas já tem fome lá dentro, vai morrer, de todo jeito. Se ficar aqui, vai morrer também. Se correr, o bicho pega. Se ficar, então vamos lá ver se tem alguma coisa lá. Se nos matarem, morremos. Se deixarem viver, a gente vive. Aí aqui, verso 5: e levantaram-se ao crepúsculo, de madrugadazinha, para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Era um exército grandiosíssimo, mas não tinha ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eles disseram: estamos perdidos mesmo. Eita, o rei de Israel fez aliança, vamos matar todo mundo. Dizem alguns pregadores, eu não tenho certeza disso, mas eu acho bonito. Dizem alguns pregadores, irmão, que na verdade era só os 4 leprosos que vinham, e Deus fez ampliar, a primeira amplificação de som, Ives, olha isso, tá? Primeira amplificação de som, ao invés de ser 4 homens andando ao ouvido, foi um exército chegando. Eu não sei se foi isso, mas que ouviram o ruído de um grande exército, ouviram e fugiram. Amém? Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém, irmão? Amém. Deus faz barulho. Às vezes Deus faz barulho. Adorar como ação de fé e gratidão. Adorar como ação, não é como, mas é como maneira, como uma ação de fé e gratidão. Diz 2 Crônicas 20: então Josafá se prostrou quando ele ouviu a resposta de Deus, dizendo que Deus lutaria por eles, que essa batalha eles não tinham que lutar. Se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. O rei e todo aquele povo que estava perante se lançaram por terra e adoraram a Deus. Isso é uma ação de fé, irmãos. Eu já estou agradecendo antes mesmo de receber. Amém? Mas olha que fantástico aqui, que maravilhoso é o verso 19: e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos do coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. O que isso quer dizer, pastor? Que há alguns irmãos que se prostram e outros que se levantam perante o Senhor. Isso ao mesmo tempo. Note, uns estão de joelhos e prostrados com o rosto em terra, como o rei e o povo, adorando a Deus. Outros se levantam, porque essa era a missão deles,
sendo levitas, eles tinham que encabeçar a adoração. Se o povo começou a adorar, eles não poderiam ficar para trás. Então se colocaram de pé para que a voz pudesse alcançar mais longe, e mesmo de pé, louvar a Deus com toda a força dos seus pulmões. Amém? Nem sempre todo mundo tem que estar de joelho. Nem sempre todos têm que estar de pé. Mas sempre temos que adorar. Amém? Diga graças a Deus. O que mais, pastor? Esse aqui eu já li, né? 19, com voz muito alta. Veja em Atos dos Apóstolos, marque, importante, marque. Atos capítulo 4. Capítulo 12. Verso 4, perdão, obrigado. Quando a igreja ora, o que acontece? Atos 12, verso 4. E havendo 12, 4. Atos 12, 4. E havendo prendido a quem? A Pedro. Porque há pouco tempo atrás, antes desse momento, Herodes havia mandado matar o apóstolo Tiago. E ele percebeu que os judeus ficaram muito felizes, muito alegres, porque ele fez isso, matou Tiago. E ele foi, aproveitou, prendeu Pedro também, já pensando em também depois acabar com ele, depois das festividades. E diz o texto, havendo prendido, o encerrou aonde? Na prisão, entregando a quem? A 4 quaternos. Um quaterno, evidentemente, era um grupo de 4 soldados. Quanto é que dá 4 vezes 4, irmãos? 16 soldados vigiando Pedro. 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas o que? A igreja o que, irmãos? Por ele. Esse mês passado eu fui convidado por um ministério para falar sobre saúde mental para os pastores. Pastores, evangelistas, diáconos e presbíteros. E depois eu perguntei ao pastor, por que esse convite? O pastor me falou, porque um dos nossos obreiros tirou a própria vida. Irmãos, nunca houve na história do evangelho momentos de falta de perseguição. A igreja sempre foi perseguida. A paz que nos é prometida não é a ausência de guerra, não é a ausência de luta, mas é aqui dentro. A guerra fora, mas a paz dentro. Mas uma coisa que tem mudado ao longo desses anos é que a igreja não ora mais, não clama mais como os crentes do passado. Aqui diz claramente, fácil interpretação, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração, diz o texto, por ele a Deus. Bom, eu não vou pedir para levantar a mão quem ora por mim, quem me apresenta em oração, porque eu sei que tem muitos. E tenho certeza que, por causa dessas muitas orações aqui da nossa igreja, de outras igrejas que eu já passei, de outras pessoas que eu nunca nem vou conhecer, mas que já me ouviram pregar e passaram a orar por mim, por causa dessas muitas orações, Deus tem me ajudado. Tenho certeza disso. Mas olha como a coisa mudou. Eu conversava com o pastor Manuel antes do culto. Como é que está nessa nossa nova geração? Tudo que acontece de errado nas igrejas, a culpa é sempre do pastor. Eu não estou dizendo que não tenha culpa. Somos seres humanos, podemos errar, podemos falhar. Por isso o meu cuidado em dizer, não faça de mim o seu modelo de vida como alvo. O seu alvo é Cristo. Ele é o único que jamais erra, que jamais falha. O único. O resto de nós pode errar, irmão. Fazemos de tudo, nos esforçamos muito para não errar, mas
possível, é passível, somos passíveis de erro. Mas a igreja não ora mais como antes, não intercede mais como antes. Aqui diz o texto, contínua oração. Eles não paravam de interceder. Hoje as pessoas querem o quê? Receber oração, receber orientação, receber palavra. Quer que o louvor seja muito bonito, que o som seja perfeito, que os músicos sejam, profissionais. E eu não estou dizendo que não devamos fazer as coisas para Deus com excelência. É claro que devemos fazer tudo para Deus com excelência, da melhor forma que nós pudermos fazer, porque Ele é merecedor e Ele não merece menos que isso. Tudo para Deus tem que ser o quê? O melhor. Amém? Mas as pessoas não veem mais aquele intuito de dizer, não, peraí, não, vou orar. Olha lá o obreiro, poxa, ó a obreira, ó o evangelista, ó o pastor. Vou orar por essa pessoa. Senhor Jesus, protege. Jesus, livra do mal. Quem acorda de madrugada, irmão, para orar? Seus pastores. Estou falando do pastor Ricardo não, tá? Pastor Ricardo, pastor Manuel, os pastores das outras igrejas. Quem ora? Quem intercede? Quem clama? Aqui diz claramente, é uma diferença muito importante. Amém? Verso 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, chamar Pedro, nessa mesma noite, estava Pedro o quê? Não estava orando não? Mas não devia estar orando não? É ser humano, meu filho. Vai cansar. Vai ter hora que vai cochilar. Estava dormindo. E a igreja está o quê? Orando. Porque tem horas que é assim. Um ajoelha, outro fica de pé. Diz o texto. Estava dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias. Tinha dois soldados. E ele encadeado, irmão. Ele amarrado nos dois. Mas fora os dois, tinha mais quantos? Mais 14 soldados. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Só com ele, não era com a cadeia toda não. Só com ele, eram 14. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, eu lembro de Elias, lembra? Tocar. Tocando ao lado, o despertou dizendo, levante depressa. Quando o anjo fala isso, te levanta depressa, o que acontece? Caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes. Sabe que corrente caindo no chão? Caindo, não está dizendo que foi depositada. Elas caíram. Será que faz barulho? E disse-lhe o anjo, cinge-te, quer dizer, se veste, e ata as tuas sandálias. Aí a turma que não gosta de amarrar cadastro, viu? Aí, ó. Que mais? E ele o fez. E disse-lhe mais, lança sobre ti a capa e segue-me. Irmãos, você me conhece, eu tenho uma mente muito fértil. Eu lendo isso, sabe o que vem na minha mente? Não é não? E fez lá. Não é? Ah, irmão, é bom demais. E saindo, o seguia. E não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava o quê? Que via algum visão. Ah, rapaz, isso é uma visão. Então, bota a capa. Bota casaco, tira casaco. Bota a capa. Sandália. Vem para aqui. Ele achando que era uma visão, irmãos. Era um negócio tão surreal para ele, que ele não conseguiu perceber que aquilo estava de fato acontecendo. Às vezes é assim Deus agindo. Parece que não é verdade, parece que não é real. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Olha que coisa. A qual se lhes abriu por si
mesma. Já pensou quando fizeram um filme disso? Lá vem Pedro, o anjo, chega de frente da porta, a porta. Oh. Amém? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Daqui dá para ser sozinho, meu amigo. Aqui você sabe o caminho de casa. Vai. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Eles esperavam a morte. Deus deu livramento. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e o quê? E oravam. Será que o anjo veio à toa, irmãos? Ou será que o clamor do povo foi ouvido por Deus? Amém? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, nem abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Você consegue imaginar essa cena? Eu consigo. Ela vai lá: abre aqui, menina, abre aqui, pelo amor de Deus. É Pedro. Aí de vez de abrir a porta, volta correndo. Alegria. Tanta alegria que não sabe o que fazer com ela. Esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Quando o povo de Deus adora. Você aguenta mais um pouquinho? 2 Crônicas 20:20. Voltando para o texto. E pela manhã cedo, Deus disse o outro dia, Deus não disse a hora, então pode ser cedo. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, olha o que o rei fez. Jeosafá pôs, 20. Jeosafá pôs, o quê? Em pé, ele se pôs em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha o que ele faz. Ele pega os adoradores e fala: ó, gente, vocês vão aqui na frente. O exército vai aqui, o povo armado, mas vocês vão na frente do povo armado. Eu não sei se você sabe disso. Pelo menos até onde eu pesquisei, você coloca na frente aquilo que tem condições de lutar. Não é como os exércitos de hoje, mas naquela época você tinha que botar gente que aguentava. Se você botar os que não sabem, vai só morrer. Os despreparados irão só morrer. Mas que coisa estranha. Ao invés de colocar os que podem lutar, eles colocam os que sabem adorar. Como é que você entende isso? Será que nós não estamos lutando de forma errada às vezes? Ao invés de fazer, deveríamos adorar? Pastor, mas o tempo está acabando. Adora. Pastor, mas o inimigo está perto. Adora. Já se ouve os seus passos. Adora. Ele está colocando eles na frente, para que o povo que vem atrás lembre: nós não estamos indo lutar. Eles precisavam lembrar disso, porque alguém poderia ficar com medo no meio do caminho, irmãos. Alguém poderia ficar ansioso no meio do caminho. Alguém poderia dizer assim: não, vai ter jeito, não vai ter que lutar, não. Bota os que estão louvando, os que vêm atrás vão ouvindo. Eu não lembro bem, me ajuda aí vocês. Quando temos desfile cívico, as bandas vão na frente ou atrás? O cívico, não militar, cívico. Escola. Na frente? Depende. A escola que decide? É uma bagunça?
Eu estou perguntando porque eu não sei mesmo, tá? Eu tinha ideia que era sempre na frente, tá? Geralmente, né? Certo, mas eu entendo a lógica de Douglas, se é, né? Ele se baseou mais no militar, se é muito grande, né? Se está lá na frente, os de trás não estão ouvindo nada, aí descompassa, né? Mas vamos imaginar na frente. Eu estou ouvindo o louvor na frente. O louvor está indo na frente. Então quem vai atrás, vai louvando também. Nós estamos indo agradecer, nós não estamos indo guerrear. Estamos indo receber a bênção, não estamos indo para lutar. Nessa não, em outras talvez, mas nessa não. E ele diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Ele falou isso para o povo. Verso 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, que não é a mesma coisa, certo? Cantar, uma adoração, mas dar louvores é falar, é expressar o que sai da sua alma para Deus. Quando eles começaram a fazer isso, note que o texto é claro, quando começaram, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ah, pastor, eles saíram cedo, não já era para os inimigos estar derrotados? Não, às vezes não. Às vezes os inimigos estão tudo lá junto. Mas começa a adorar, só agradece a Deus, só louve a Deus. Quando começaram, os inimigos ficaram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir, exterminar, e acabando com eles, os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se, ou seja, acabou-se a aliança, irmãos. Eles começaram a brigar entre eles mesmos, se reuniram para destruir Judá e começaram a brigar entre eles mesmos. E daí a pouco, sabe, foi se matando um outro, e um ajudou o outro a acabar com o próprio exército. Você está entendendo? Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso, chegou Judá, a atalaia do deserto, o mirante do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear, irmãos, deixa eu explicar, não é roubar. Havia esse costume naquela época, quando o exército era vencido, o exército saía da sua terra, tinha que trazer ouro, tinha que trazer prata, para no meio do caminho poder negociar e comprar comida. Você está entendendo? Então era comum os exércitos levarem tesouros, para poder ter recursos no meio do caminho. Não dava para eles levar baús e baú de pão. Com 2 dias o porra estava duro. Eles tinham que comprar trigo e comprar farinha no meio do caminho e fazer comida. Então Israel vem para saquear, para tomar o despojo, ou seja, aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que estava lá, largado, lançado, mas era tesouro. E acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância. Olha como é interessante, tanto tinha muita riqueza, como tinha gente morta, muita. Que mais? E objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Oh, meu irmão, às vezes a notícia de derrota, às vezes a notícia de fracasso, os inimigos se juntaram, vão destruir, vai acabar. Adore a Deus. Mas pastor, a minha vontade, adore a Deus, louve a Deus, deixe a Deus trabalhar. Existem batalhas que não será você que vai ter que lutar. Existem batalhas que você vai ter que cair de dentro, meu irmão, entrar para dentro mesmo e batalhar, e muito, e Deus vai te abençoando, Deus vai te ajudando. Mas existem algumas delas que Deus diz, não, essa é comigo, essa aí sou eu que luto. E quando Deus entra para lutar, meu irmão, meu Deus, olha o que acontece, irmãos. Eles estavam num dia anterior clamando por socorro, no dia posterior estavam tendo que dar 3 viagens, 3 viagens nada, 3 dias, eu não sei quantas viagens deram por dia, 3 dias
dias de viagem para ir lá, pegar os tesouros e voltar. Vai lá, pega o tesouro e volta. O povo ficou rico no dia que era para ser o dia da sua morte. Deus virou o cativeiro. Ele vai pelejar por nós. Louve a Deus. Louve a Deus. Não ligue para os seus sentimentos. Não ligue para os seus pensamentos. Louve a Deus. Louve a Deus. Isso tudo vai passar. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Amém.